Paz e bem, meu querido irmão, senador Chico Rodrigues, do estado de Roraima, presidindo essa sessão. Quero saudar todas as brasileiras, os brasileiros que nesse momento nos assistem. Olha, conforme eu prometi ontem, presidente, eu venho aqui de alma lavada, de consciência tranquila, mesmo após a cena deplorável que a gente viu, as imagens na madrugada de sábado, de parlamentares ajudando o STF, né, no sepultamento covarde da CPMI, da roubalheira descarada do INSS. A maior fraude do sistema previdenciário do mundo aconteceu no Brasil e depois de 7 meses de trabalho exaustivo, independente, dedicado, que eu participei junto com a bancada do Novo, junto com muitos parlamentares interessados, e nós jogamos luz com o nosso trabalho, mesmo tendo nossas limitações e imperfeições, mas no limite de nossas forças, nós jogamos luz sobre as trevas, sobre as sombras que prejudicaram milhões de vulneráveis no Brasil, velhinhos, velhinhas, deficientes, viúvas e também órfãos. A coisa mais bárbara que eu já tive a oportunidade de ver no Congresso Nacional foi esse roubo, essa fraude. E por 19 votos a 12, nós vimos ali o golpe de misericórdia para acabar com a CPMI sem relatório, né? Num relatório que pedia aí mais de 200 indiciados com provas robustas, né? Com pedido de prorrogação que o STF negou de forma arbitrária, porque estava chegando em gente poderosa, inclusive em relações de ministros com o Banco Master, que é um dos beneficiados com essa fraude, né? Especialmente nos consignados. Então, senhor presidente, foram 19 votos a 12. O que foi triste foi ver a comemoração, né, de parte desses 19 que não tiveram vergonha, né, de comemorar o encerramento de uma investigação exitosa, né? Então, isso mostra o zero de compromisso dessas pessoas com o povo brasileiro. Inclusive, eu conversei depois, no final de semana, estava me recuperando da ressaca de tudo que a gente viu, né? Ressaca moral que o Brasil vive de degradação, e eu vi petistas, pessoas simples nas ruas, mas eleitores do PT, envergonhados com a sua bancada, envergonhados com esses parlamentares que votaram, porque isso não é um assunto de direita, de esquerda, senhor presidente. Isso é um assunto de integridade, honestidade. E nós realmente vimos isso. Foi solenemente ignorado um dos relatórios mais sólidos e consistentes, com quase 5.000 páginas, apresentado pelo competente relator, deputado Alfredo Gaspar, um herói nacional para mim, que eu tive a oportunidade de conviver e vi esse grande político que o Alagoas produziu, né, fazendo esse trabalho sério, no qual ele pediu o indiciamento de 216 pessoas, entre empresários, funcionários e políticos envolvidos nas falcatruas. Dentre os indiciados, tem o Daniel Vocaro, do Banco Master, outros banqueiros também, o Frei Chico, irmão do Lula, o vice-presidente da Sindinap, né, que desviou mais de 600 milhões de reais. Né? O irmão do Lula era vice-presidente dessa entidade. O Lulinha, senhor presidente, o filho do Lula, acusado de receber uma mesada de 300 mil reais por mês em mensagens interceptadas pela Polícia Federal, paga sabe por quem? Pelo careca do INSS, e peça-chave dessa fraude, que inclusive pagou viagem, e os advogados do Lulinha já assumiram, pagou viagem para ele ir para Portugal de primeira classe, com os melhores hotéis, né? Assim como também para a Finlândia, de férias. Tudo pago pelo careca do INSS. Né? Então, sem falar que, segundo mensagens interceptadas, cruzamento de informações,
Lulinha teria recebido aí 25 milhões de reais de luvas na participação disso. Os crimes apontados no indiciamento do Lulinha foram tráfico de influência, lavagem e ocultação de bens e valores, organização criminosa e corrupção ativa. O desespero do governo era tão grande, senhor presidente, que demitiu o ministro Carlos Fávaro, exonerou para que ele retornasse ao mandato de senador apenas para tirar o voto a favor do relatório da nossa querida irmã senadora Margarete Busetti. Se isso não é violência política, eu não vejo as feministas da casa falarem nada sobre isso. Tiraram na mão grande a Margarete Busetti e o Fávaro não teve nem a coragem de votar, né? Como muitos não tiveram a coragem de votar, porque viram que isso é um voto histórico da vergonha e que nós vamos lembrar sempre dessas pessoas que fizeram esse voto, do Centrão e do PT, especificamente. Olha, senhor presidente, esses 19 parlamentares agiram como cúmplices da bandalheira, pois sequer assinaram a instalação da CPMI lá atrás. Eles não queriam a investigação. E alguns nada fizeram, além de votar para blindar as investigações. Aliás, muitos ocuparam a CPMI no final, né? Chegaram no final, né? Não participaram de nada, foram na última sessão. Então, é uma vergonha isso que está acontecendo, mas todo mundo já percebeu e despertou, inclusive pessoas da esquerda que caíram a ficha com os seus parlamentares aí que dizem querer investigação e só fizeram proteger a sua turma. A tropa de choque ainda tentou, sem sucesso, presidente, aprovar um relatório alternativo com um número muito menor de indiciamentos, né? Dentre os nomes retirados, o do Lulinha, é claro, o do Frei Chico, é claro, do Alessandro Stefanuto, que está preso, né? Que se diz progressista, bateu no peito para dizer que era de esquerda, da deputada Gorete Pereira, do MDB, que eles protegeram, que é do Ceará, né? Senadores, deputados, do Paulo Boldens, ex-chefe de gabinete do Davi Alcolumbre, que teria recebido 3 milhões de reais dessa fraude de entidades que fizeram descontos ilegais. E esse cara hoje está como consultor político do Senado e eu já entrei em ofício na presidência do Senado, estou acionando o STF essa semana também para que ele seja tirado do Senado Federal, pelo menos até terminarem as investigações. Mas, até agora, nada de o Senado ter uma postura nesse sentido ético. Ao longo dos depoimentos, senhor presidente, quebra de sigilo, ficou demonstrado que a roubalheira dos aposentados explodiu a partir do início do governo Lula. Faz assim, exponencialmente, a curva. Essa comemoração indecente, além de prejudicar milhões de aposentados e pensionistas, certamente, e eu digo aqui porque fui abordado nas ruas, nos mercados, nesse final de semana, milhares de militantes do próprio PT estão indignados, envergonhados. Repito, olha só que coisa interessante. As pessoas de bem, porque tem gente de bem em todo lugar, tem gente de bem na esquerda, tem gente de bem que é progressista, né? E elas ficaram indignadas com o posicionamento de seus parlamentares nessa comissão. Eu faço esse desabafo do fundo do coração, que eu não esperava ver aquilo na cara dura, sabe, senhor presidente? E foi devastador esse encerramento com a rejeição do relatório, porque ninguém foi formalmente pedido de indiciado ali a partir do relatório. Nenhuma recomendação efetiva foi aprovada para inibir a repetição desses escândalos. Mais uma vez, ficou reforçada a percepção de que no Brasil poderosos esquemas de corrupção, atenção, raramente resultam em punições efetivas num ciclo vicioso e interminável de impunidade. Ou seja, senhor presidente, a mensagem para o mundo é que no Brasil o crime do colarinho branco compensa e isso é degradante, senhor presidente. O pior ainda foi impedir a prorrogação da CPMI do INSS, obrigando o ministro André Mendonça a decidir corajosamente a favor da prorrogação. Mas aí eu vou contar mais uma incoerência desse STF ativista político autoblindador. Lhe peço 2 minutos para poder concluir esse pronunciamento que eu espero
que cause muita reflexão a todo cidadão de bem desse Brasil. O que aconteceu foi que o STF, num julgamento depois da decisão do ministro André Mendonça, 8 ministros resolveram derrubar, resolveram isolar André Mendonça, com o argumento falacioso de prevalecer a autonomia do Congresso, mesmo tendo jurisprudência consolidada do STF, obrigando a instalação de várias comissões. Ora, é aquela velha história, abro aspas, quem pode o mais, não pode o menos. Imperou mais uma vez no STF o critério de 2 pesos e 2 medidas, conforme o interesse no jogo. Isso ajuda a explicar o profundo desgaste da imagem do Supremo com a queda vertiginosa da confiança junto à população. Pesquisa recente feita pelo Poder Data aponta que 52% da população brasileira, ou seja, mais da metade, não confia absolutamente no Supremo. 60 segundos. Da rejeição são Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, que, para mim, deveriam abrir imediatamente o processo de impeachment deles. Tem vários aí na mesa e o Senado continua calado, inerte, acovardado. Olha, senhor presidente, com o encerramento forçado da CPMI, do maior escândalo do sistema previdenciário, tornou-se urgente a instalação imediata da CPI ou CPMI para investigar a maior fraude do escândalo do sistema financeiro, que é o Banco Master, envolvendo diretamente altas autoridades dos 3 poderes da República. Está lá no STF. Eu acredito que Davi Alcolumbre não abre, porque existe conflito de interesse nesse caso, com a indicação que ele fez do presidente da Amprev, que colocou em letras podres, títulos podres, créditos podres, 400 milhões do dinheiro de funcionários públicos do Amapá. 60 segundos. Mesmo diante de alertas para não fazer isso. Além disso, o irmão do presidente Davi Alcolumbre é conselheiro fiscal da Amprev. Né? Então, ele não deveria, ele, pelo contrário, deveria se declarar suspeito e impedido, sair de cena e colocar o seu vice-presidente para aprovar a instalação da CPMI, mas não faz isso, é omisso. Por isso que eu entrei no Conselho de Ética contra o presidente Davi Alcolumbre. Então, o STF está, senhor presidente, com a bola na mão. Ele não tem argumentos para não instalar imediatamente, seja a CPI, que está na mão do ministro Nunes Marques, que tem um filho que recebeu dinheiro do Banco Master, seu escritório, deveria se declarar impedido ou suspeito também, para que o prevento seja o ministro André Mendonça, que é relator do caso. Essa CPI, de minha autoria, tem 60 segundos. Que tem recorde de assinaturas dos parlamentares, né, tanto da Câmara como do Senado, está aguardando no gabinete do ministro Mendonça a acolhida desse mandato de segurança. Um dos 2 deve sair. Eu já disse para o senhor, para todos os brasileiros, publicamente, que, embora o requerimento da CPI seja meu no Senado, eu acho mais representatividade, mais legítimo para o Brasil que seja instalada uma CPMI, deputados e senadores investigando. Isso é a amplitude que a gente precisa dar na maior fraude do sistema financeiro do Brasil. Eu encerro com esse profundo pensamento deixado há mais de 800 anos por Francisco de Assis. Abro aspas, Senhor, dá-me forças para mudar aquilo que pode ser mudado. Dá-me resignação para aceitar aquilo que não pode ser mudado. E, finalmente, dá-me sabedoria para discernir uma coisa da outra, que seja feita a vontade de Deus, cuja justiça divina é perfeita, senhor presidente. Muito obrigado. Eu espero, sinceramente, que o STF, que nos votos dos ministros na semana passada, que derrotaram ali a prorrogação da CPMI, que eles lembrem que há uma semana eles disseram que prorrogação não pode, mas instalar pode. Foi o voto de todos eles, que agora eles instalem imediatamente a CPI ou CPMI, que eu acho que seria o ideal, do Banco Master para a limpeza definitiva do Brasil nessa questão da ética, dessa questão de valores e princípios que está apodrecido, está doente
a nossa república e ela precisa ser limpada. Que Deus nos guie, nos dê coragem e sabedoria. Obrigado, presidente, pela tolerância a todos os colegas.